Salve, meus irmãos, e aí, tudo na paz? O vídeo de hoje é um conteúdo que é um compilado de 4 vídeos do estudo do baralho cigano, tá de uma forma muito mais assertiva para auxiliar no entendimento de vocês. Tudo num vídeo só facilita no estudo. E eu quero agradecer também aos membros do canal que estão ajudando a manter esse trabalho. Meu muito obrigado, vocês são muito importantes para manter a Rádio Reforma Interna funcionando. E agradecer vocês também, todos que acompanham o trabalho. Por favor, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, ajuda muito. E se você pode, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Meus irmãos, bom estudo a todos. Vamos lá, o cavaleiro. O cavaleiro, pela minha opinião, pelo meu estudo, que ainda não é um grande estudo, não é um conhecimento profundo, pode simbolizar várias coisas dependendo da lâmina que esteja próximo a ele ou não. Porque se ele pode simbolizar viagem, pode simbolizar alguém trazendo uma mensagem, pode simbolizar você superando uma barreira, dependendo daquilo que você esteja querendo. Se você está travado há muito tempo em algum lugar, dependendo da próxima lâmina que vier, você pode mostrar que é uma superação. Mas a leitura mais comum, pelo que os meus estudos até hoje, é que é viagem, ou também pode significar uma mensagem, que pode ser uma notícia ou algo assim. Combina, É, Fê? essa carta para mim representa o mensageiro. Se eu tiver que fazer uma ponte entre cartas do baralho cigano e os orixás, eu diria que essa aqui é a carta de Exu. É a Faz carta sentido. que traz a mensagem para você. Então, digamos que a carta do mensageiro, né, que é a carta número 1, venha do lado de uma carta de coração. Então, pode estar significando que está trazendo uma notícia de um amor vindo para você. Então, ele é muito simbólico, né? O que ele está dizendo é a carta em seguida, é a notícia que ele está trazendo. Uhum. Se ele trouxer, por exemplo, o cavaleiro juntamente com uma carta do navio, com certeza ele está dizendo que vai ter uma notícia de viagem. As Uhum. duas, e viagem para lugar longe, normalmente. Navios é além-mar. Né? Uhum. Então, são cartas assim, elas têm muitos significados, mas basicamente é isso. Né? Representa para mim, pelo menos, tem muito a ver com a carta de Exu. Lembrando, meus irmãos e irmãs, isso a gente está dando um conhecimento técnico. Dentro de uma leitura oracular, não é só o conhecimento técnico que vem muitas das vezes a intuição. Muitas das vezes está jogando, de repente fala para ele que aquele emprego que está esperando pode chegar no próximo mês. É alguma coisa assim que vem por intuição. Então, Uhum. repito, precisa ter muita responsabilidade ao falar alguma coisa para a vida de alguém. Baralho cigano é técnica e intuição. O tarô, particularmente, eu acho que é só técnica. Você não precisa nem ser um bandista, nem candomblessista, nem espírita, porque o próprio Jung ele era psicólogo. Então ele olhava que não só psicólogo, né? Tudo que está ligado à psicanálise, ao estudo da alma, mas ele é técnica, né? Aquilo significa alguma coisa dentro do desenvolvimento da alma do ser humano. Então ali é técnica. Vamos falar da segunda carta. O trevo. Hum. Bom, o trevo, ele geralmente simboliza a sorte. Ou dependendo da carta que vem antecedendo ele e da predecessora, ele pode simbolizar a falta de sorte em um dado momento, pode simbolizar uma situação de uma vida confortável que pode se manter, que pode melhorar ou que pode parar por algum momento devido a alguma ação necessária. Vai, Fê. Uhum. Existem algumas culturas que dizem que o trevo de 4 folhas é o trevo da sorte. Uhum. E outras que dizem que o trevo de 3 folhas seria o trevo da sorte. Nesta carta, particularmente, que eu estou utilizando, ele mostra de 4 folhas e, às vezes, ele também é representado como a carta dos espinhos, os obstáculos. Então, não necessariamente esta carta de trevo aqui significa coisa boa. Significa dificuldades que você tem que passar. Essa sorte às vezes significa um revés, na verdade é um momento que você tem que fazer a sorte acontecer, mas é um momento de cautela, um momento de espinhos, você tem que pisar, saber onde pisar justamente para não se machucar. Ele está ligado aos obstáculos dentro de um caminho, mas não está dizendo que você não consegue transpassar esse caminho. Só pede cautela, dizendo que é um momento crítico. Uhum. Olha que interessante.
O navio, lâmina número 3. Uhum. Viagem. Viagem pode ser uma viagem de trabalho, pode ser uma viagem de negócios, pode ser uma mudança permanente, pode ser uma estadia, pode ser alguém que está viajando para encontrar você, pode ser alguém que está procurando formas de chegar até você, dependendo da carta antecessora e da predecessora, ou você também pode estar procurando formas de viajar para se encontrar com alguém ou alguma situação. Uhum. Essa carta também, ela tem muito a ver com Iemanjá. Ela tem a ver com os sentimentos também. Tudo que envolve o mar está envolvendo o lado subjetivo da pessoa. Às vezes você está explodindo e aparece o navio dizendo você precisa fazer uma viagem para poder acalmar os seus sentimentos. Quase 90% das vezes significa uma jornada, realmente uma viagem. Significa algo distante que não está ali no lugar onde você espera que esteja. Sempre alguma coisa longe. Agora veja bem, aparece uma carta de mudança, uma carta de casa e uma carta do navio. Como que você interpreta, João? Mudança, casa e navio? Isso. Pode ser você precisando mudar você mesmo. Aí depende muito da intuição. Você mudar muitas coisas na sua vida, pode ser uma mudança que você vai ter que fazer para trabalho, por amor, por alguma questão assim. Mas aí vai a questão da intuição, porque Pode mudar. significar que você vai morar do lado do litoral também, uma cidade de praia. Tem vários significados. Sim, sim, sim. Mas é que às vezes a gente pensa que mudar é somente físico, né? Aí é Uhum. que entra a questão da intuição, porque É. tecnicamente a gente pode entender isso. Por isso que o mar está ligado aos sentimentos, né? Ele está Sim. ligado a Iemanjá, ele está ligado muitas vezes o desprendimento. Iemanjá, as pessoas que trazem esse orixá normalmente são muito apegadas, né? A família, essas coisas. Então ela fala justamente do desapego também, essa carta. Uhum. Navegar é preciso. E esse navegar não significa somente uma viagem, mas sim dar continuidade à sua jornada. Por exemplo, digamos que um casal acabou de se separar, aí aparece lá a carta do navio. Navegar é preciso. Você precisa se dar vazão ao seu sentimento agora e seguir a sua jornada. Uhum. E não é interessante que a grande mãe, né, Iemanjá, a grande mãe, também é senhora da Calunga Grande, um dos melhores lugares para descarrego? Sim, também, claro. Faz todo sentido. Vamos Vamos lá. falar para o próximo. 4. A casa. Tenda, o lugar seguro, o porto seguro, é onde você vive, é onde você se sente bem. Isso pode ser realmente seu espaço físico da sua casa, como pode ser o seu local de segurança, aquele momento que você tem realmente, emocionalmente falando, o seu porto seguro, seja uma união, seja você mesmo se sentindo a sua própria fortaleza, ou você mesmo entendendo que você precisa buscar essa fortaleza para fortalecer a sua casa. Uhum. Eu faço uma ponte muito interessante. É uma carta, na verdade, de equilíbrio. Quando lá fora é uma bagunça, é trabalho, são pessoas, é gritaria. Quando você está dentro de casa, você está protegido, aquilo te traz equilíbrio. A casa representa a família, significa você bem. Imagina se uma carta de Iemanjá, que é a carta da viagem, né, representa, juntamente com a casa, também pode significar a estabilidade emocional a partir de agora. Né? Eu costumo fazer uma ponte justamente com a casinha do cachorro. O João tem cachorro. Você já percebeu que quando o cachorro se recolhe e fica na casinha dele, é o tempo dele? Ele Uhum. precisa. Assim, a maior parte do tempo ele está com você, ele está brincando, ele está latindo, ele está. Mas quando ele se retira para a casinha dele, é o momento dele ele sentir o cheiro dele, encontrar as coisinhas dele, roer o osso dele, e é o momento que tem que ser respeitado. Então, a mesma coisa, a carta da casa, da tenda, do refúgio, é um momento que tem que ser respeitado, seja da forma que você considerar, é um momento de equilíbrio e de segurança, acima de tudo, né? No meio de uma tempestade, vai lá, digamos a carta das nuvens, tempestade, raio, aparece a casa, é o seu momento de proteção em relação a tudo que está acontecendo do lado de fora. Uhum. É... Carta 5, a árvore. Bom, a árvore representa a saúde, representa a vida, representa de como você se porta dentro da sua vida, se você tem a solidez, se você é aquela árvore firme
que sabe lidar com o vento, e dependendo das cartas predecessoras e antecessoras, também pode mostrar que é o momento de você ter a flexibilidade para levar e superar um momento difícil que você está vendo, que às vezes pessoas muito duras, inflexíveis, não sobrevivem tão bem a uma tempestade quanto aquela que é um pouco mais flexível. Sim. Então, basicamente, é o entendimento de sua vida. É uma carta dizendo, uma lâmina dizendo que aqui é sua vida e isso está acontecendo nela. Atenção também, muita questão de saúde. Uhum. Já perceberam quando você vai falar com o caboclo, com o preto velho, e fala assim, você tá frondoso? Né? A árvore, ela é frondosa. Né? A árvore, para ela ser um símbolo de força, de algo palpável, de sucesso, ela tem que ter fortes raízes, ela tem que ter um tronco forte, ela tem que ser verde, né, frondosa, ela tem que dar sombra, ela tem que ter as suas flores, ela tem que ter seus frutos, ou seja, ela produz. É uma carta, para mim, representa muito Oxóssi, né, representa o objetivo que você tem na sua vida e a sua capacidade de realização. É uma carta que vai dar fruto. Se eu vejo que você está fazendo um curso de alguma coisa, estou fazendo uma faculdade, estou prestando um cursinho, apareceu a carta da árvore, com certeza isso vai dar frutos. Então, e você vai ser admirado, né? Por ter toda essa exuberância, né? Que essa carta tão frondosa pode trazer para você. É uma carta muito positiva. Uhum, com toda certeza. Lâmina de número 6, as nuvens. Nuvens escuras. Então, fala aí. Bom, nuvens escuras, nós sabemos que a vida ela é cheia de fases. Existem fases que são mais claras e fases um pouco mais escuras. Fases mais escuras, tanto as fases escuras quanto as fases claras, são parte da nossa evolução. Às vezes nós entendemos que evolução é somente tudo de bom, todas as vitórias que temos, mas é também o aprendizado com os erros e o aprendizado com a superação de momentos difíceis. Pode representar uma situação difícil na sua vida, pode representar um momento que você esteja vivendo emocionalmente, ou seja, você está um pouco abalado com algumas situações, ou simplesmente está de mau humor, ranzinza, não quer ter aquele momento que você não quer ter contato com ninguém. Essa é uma das lâminas que tem essa representação de um momento escuro e que precisa de uma interpretação muito boa das antecessoras e das predecessoras para que você faça uma leitura um pouco mais correta e não tão, digamos assim, técnica e vaga como essa que eu disse agora. Fê, por favor. Uhum. É uma carta que representa os ventos, representa os raios, representa as nuvens, né? Yansan, né? Uhum. Então, se você observar essa carta, existe um lado que ela está escura e outro lado que ela está clara. Quando é colocado em cima da mesa, a posição que está clara significa que o problema já passou. A posição que está escura, se estiver mais próxima de você, significa que você vai passar ou está passando por esse problema. Mas depois da tempestade existe sempre a bonança, né? Então você tem que passar por esse momento de dificuldade, de insegurança, de medo, mas que depois tudo tem um resultado. Agora, para saber o momento, se isso é atual, se isso está próximo, se isso está longe, é na posição que cair na mesa. Mas normalmente é uma carta de preocupação, é uma carta de insegurança. Você nunca sabe se sai na tempestade, se vai cair um raio na tua cabeça, se essa vai virar uma tromba d'água, você nunca sabe. Então é uma carta de respeito. Se eu, no dia, há um mês atrás, tivesse tirado da tomada o computador e a cafeteira, esse tempo não teria queimado minhas máquinas. Então a mesma coisa, a prudência. Quando você vê que você está passando por um momento assim complicado, você age de uma forma prudente. Está vendo que está vindo a bagunça no teu caminho, você tem que se manter o mais estável possível. Você gosta dos meus exemplos, né? Casa de cachorro, raio que cai na cafeteira. Eu gosto. É o exemplo da vida. São coisas simples, né? Às vezes a gente faz uma coisa tão mais complexa quando a gente pode elucidar com algo do nosso cotidiano. Essa é boa, hein? Agora essa é boa. Vamos lá. Lâmina de número 7, a serpente. A serpente, traição. Obviamente, tudo que é cobra é traição. Então pode ser traição, pode ser você precisando ter mais sagacidade, pode ser ter alguma pessoa próxima a você que quer levar vantagem,
pode ser um momento que você precisa buscar e ter cuidado com alguém, pode ser um momento que você precisa ter, principalmente depois se vier com os livros após, se você está precisando estudar, que você está precisando ter entendimento sobre alguma coisa referente à sua vida, principalmente se vier a árvore como antecessora dela. Então, são várias as condições necessárias para o entendimento da serpente. Serpente, em muitas culturas, é representada como sabedoria, em outras culturas, é representada como a mudança, né? Porque a serpente troca de pele. Ou também, muitas das vezes, é interpretada como uma questão de infinito, dependendo de como ela é representada, principalmente por Ouroboros, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é a questão da necessidade da quebra daquele padrão. Serpente é traição. Isso é um arquétipo que precisa ser estudado de outras formas e não deve ser trazido esse arquétipo tão batido para dentro da leitura oracular. Fê. A visão rasa, né, das pessoas, a raposa representa armadilhas, a serpente representa a traição, que de certa forma está ligado a essa nossa cultura judaico-cristã, né? A serpente que disse para Eva comer a maçã, essa história toda. Eu gosto muito de cobra, eu criei cobra durante anos na minha vida, mas eu tinha 3. Então, é um símbolo, para mim, representa o Xumaré. Né? Acima de tudo, representa o Xumaré. Como o João falou, da troca de pele. Então, significa também a queda das nossas máscaras, das máscaras das pessoas também. Significa adaptabilidade, porque é o animal mais antigo que tem. Ele é um réptil. Né? Ele se adapta a qualquer ambiente. Se tiver que passar fome durante um ano, ele diminui o metabolismo dele para que sobreviva. Ele representa o conhecimento, é Ouroboros, como eu falei, como você falou, ele representa também a cobra arco-íris da cultura da Austrália, lá dos aborígenes, é um animal sagrado. Né? Ele tem sabedoria, conhecimento, longevidade, força, adaptação, mas a forma rasa de se ler, traição. A forma mais profunda é isso que a gente está dizendo para vocês. Uhum. Um pouco mais profundo, porque ainda pode ir além, dependendo de como você faz a sua leitura. Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Eu quero fazer Não, eu não separei ainda. Não está separado aqui ainda. Eu estou fazendo um estudo de arquétipos para depois tentar estudar, passar para os nossos irmãos um pouco sobre os arquétipos, para tentar quebrar esses paradigmas, mas eu ainda não separei a serpente. Vamos lá. Lâmina de número 8. O caixão. Bom, o caixão, todo mundo sabe que representa o desencarne, comumente entendido a morte. E o desencarne e a morte, muitas das vezes, é muito temido. Essa lâmina, quando cai, pode ser mal interpretada, porque isso aqui pode representar o fim de um ciclo, o fim de por exemplo, o fim de um período de escassez, o fim de uma doença. Isso pode representar o fim de um problema que você está vivendo. Então, representa como uma finalização, um encerramento de ciclo para que o novo venha. Então, é uma das lâminas que necessitam de muito cuidado de interpretação para que você dê uma visão correta, um pouco mais correta sobre ela. É quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia. Nem sei se eu posso colocar isso como paradigma, de que caiu isso a isso. A gente tem que tentar colocar e fazer isso como uma quebra para que as pessoas tenham um entendimento de que isso é um oráculo. Isso não é Por mais que você tenha uma das interpretações, pode ser realmente o desencarne, não é só ela. Vai, Fê. Bom, essa carta, eu já tive pessoas, entre elas a minha mãe, que ela fica olhando todas as cartas assim. A hora que ela vê a carta do caixão, ela já fica com medo. Né? Já tive pessoas que me procuraram e falaram assim: tira essa carta que eu não quero que fale de morte. Então, necessariamente, ela não é morte, mas ela é o final de um processo, ela é o final de alguma coisa. Tudo tem que acabar para começar. Às vezes você está apaixonada por aquele emprego,
e apareceu lá, carta da morte, querida, você pode se preparar que vai ter uma mudança no seu setor, ou vai ter uma mudança para melhor, ou para pior, mas vai ter uma mudança. Não espere que alguma coisa tem que acabar para poder começar. E nem sempre é ruim, a carta da morte nem sempre é ruim. Né? A coisa mais certa na nossa vida é que todo mundo vai morrer. E a coisa mais certa é o que o livro das mutações, o I Ching, diz: tudo é mutável. Então, não significa necessariamente a morte. Para eu dizer que vai ser uma carta de morte, eu preciso de outras para poder me dar essa intuição. Tem que ter uma foice, tem que ter a carta da morte, tem que ter outras cartas que me deem essa indicação. Entendeu? Então, não é só dizer vai morrer uma pessoa na tua família. Posso dizer isso foi a época de pandemia, que aí isso vai acontecer na maioria dos casos. Mas ai, tomara que nunca mais. Pois é. Então, é uma carta muito delicada que não necessariamente significa a morte. Né? Vamos lá. Vamos lá. Lâmina de número 9, o ramalhete, as flores. Também pode ser interpretada e vista como um buquê de flores que representa alegrias. Pode representar uma paixão, dependendo da lâmina que venha antecedendo ela. Pode representar boas novas. Pode representar uma situação que traga alegria e felicidade, seja ela profissional, seja ela emocional. Em alguns casos também podem ter outras representações como uma amante. Em outros casos também podem ter a representação como uma rival ou um rival. Mas aí vai das lâminas antecessoras e predecessoras. Sendo bem raso, em algumas cartas aparece o ramalhete, em outras cartas aparece uma chuva também caindo. É um presente. É sempre um presente. É uma honraria. É algo de bom que está acontecendo. Porque o ramalhete pode significar alguém te mandando aquilo como um presente para poder te seduzir. Pode sempre alguma coisa com a intenção de movimentar um sentimento. Mas como ela às vezes é representada como chuva, e chuva está ligada à bênção, né? Ela, a maioria das vezes, representa algo bom, um presente. Como a chuva representa um presente para aqueles que estão esperando a esperança da plantação. Né? A mesma coisa, algumas cartas representam sorte em algumas culturas e azar em outras. Um exemplo é o sapo. O sapo para cigano é azar, um sapo para bruxo é sorte. Uhum. O sapo para o japonês é o kairu, representa o dinheiro que volta. Então, depende da tua cultura. Então, essa carta, particularmente para mim, é boa e ela representa Nanã. Olha só, eu não tinha ideia disso. Tem a ver com Nanã. Não tinha ideia do relacionamento dela com Nanã e com chuva. Uhum. Tem chuva na lâmina? Eu não me lembro de ter visto Algumas cartas sim. Te mostro aqui. Ó. Algumas cartas sim. Ó. Tem a chuva caindo. Olha que legal. Aquelas mais tradicionais são só o ramalhete. E outras aparecem chuva também. Se eu não me engano, é essa que eu tenho. Uhum. Não me lembro de ter reparado chuva. Vamos lá. Lâmina de número 10. A foice. O ceifar. A foice e o ceifar é o corte de uma situação, o corte de uma relação, o colher daquilo que você plantou em muitos casos. Então é um entendimento básico, qual você tem que ver que é bem isso. Minha colocação é até muito simplória, porque realmente é o ceifar, é o corte. Vamos supor que você está vivendo uma situação muito ruim, uma doença, pode ser o corte desse momento, dessa fase, para que você tenha a liberdade daquilo, como pode também o corte de uma situação que você esteja vivendo muito, até mesmo confortável. Então é uma carta uma lâmina que precisa de muito cuidado na interpretação também, para um entendimento correto, porque eu não sei como o Fernando procede, mas se vem uma combinação de lâminas que podem representar um desencarne, ela tem que ser falada com muito cuidado. E também, não somente o desencarne, como uma possível doença que tenha dado isso. Uma coisa que eu acredito muito é que enquanto há vida há esperança. Então a gente pode fazer tudo que a gente puder para tentar salvar uma vida. Então, esse é um dos cuidados. Cuidado aí, já pensou? Você está recebendo uma leitura, saiu aqui a combinação e saiu o ceifar. Semana que vem, daqui a um mês aqui, tô vendo que você vai morrer. Como é que uma pessoa recebe uma palavra dessa? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você que eu fiz uma vez. Eu já devo ter falado para você, faz muitos anos isso. Bom, vamos lá.
essa carta para mim tem muito a ver com o Obaloaê. Sim. Né? Tem a ver com os cortes necessários, o Obaloaê no sentido de Almulu, que às vezes significa morte. Mas vamos pensar. Pense num campo de trigo. Ela é necessária para poder colher aquilo que vai te alimentar. Ela pode também ceifar aquilo que vai brotar. Então, todo corte faz brotar. A maioria das plantas, pelo menos, algumas plantas você poda, ela morre. Né? Tentou podar uma caatinga de mulata, tadinha, ela morre. Tem que ter mão para isso. Então, ele significa também, por ser um instrumento de uma lâmina, pode significar, se estiver falando de saúde, uma cirurgia, mas ela significa, acima de tudo, uma mudança. Ela vai causar uma transmutação ou vai colher alguma coisa que aconteceu. E eu só falo de morte quando me perguntam de morte, aí eu vou jogar especificamente para falar daquele assunto. Porque é um tabu para as pessoas. Né? Eu mesmo, se eu olhasse, ia ficar triste de saber disso. Então eu prefiro não falar desse assunto, nem ver esse assunto comigo mesmo. Né? Mas é uma carta do tempo. Né? Ela representa também Cronos, ela representa... Tudo tem sua hora, né? De ser podado, de acontecer, da vida que chega ao fim, da cirurgia que tem que ser feita, dos cortes na sua vida pessoal que precisam ser feitos, de você se podar, né, em muitas coisas, cortar as asinhas. Então é uma carta muito, muito profunda e eu acho que precisa realmente de uma análise bem criteriosa. Você não concorda comigo que se você vê alguma coisa que referente ao desencarne, você não é muito mais para vá ao médico com urgência? Eu falo isso. Eu vou te dar um exemplo, eu não deveria ter feito. Muito melhor. Eu fiz uma vez uma leitura para um rapaz, e eu falei para ele, apareceu essa carta, apareceu a carta da torre, apareceu várias cartas complicadas, e eu falei, olha, num período tal, que era uma época de um carnaval, não saia de carro, né, não faça exageros, de tal horário, de tal data a tal data. Essa é uma das minhas leituras que eu fiz e fui intuído realmente poderia ter ajudado. Ele desobedeceu, era uma época de carnaval, ele saiu dirigindo o carro, bateu o carro ali em Guarulhos, morreram todos. Meu pai. O carro, morreu a pessoa do carro que estava na frente, era uma moto, aliás, a pessoa que estava na moto, e inclusive o rapaz que estava fazendo manutenção num poste de luz, que tomou um susto e infartou de ver isso. Você acredita nisso? Nossa, então, Fernando. Existem certas coisas que a gente fala, poderia ter sido evitado? Poderia. Mas é como eu falo, nós, né, ciganos, nós leitores, nós que mexemos com essas coisas, tem certas coisas que ficam para nós como se estivesse acontecendo agora. Né? O que nos permite fazer uma leitura é não ter essa temporalidade. Esse é atemporal, né? Não tem o tempo, não tem o espaço. Então, às vezes, você não tem essa linearidade, eu diria. Então, você fala do futuro como se estivesse passando pelo presente, porque você está sentindo aquilo agora. Então, muitas vezes, pode ajudar alguém, mas se a pessoa não ouve, como ajudar? Eu poderia ter ajudado com aquilo. Mas, o que é Maktub, né, o que está escrito, infelizmente acontece. Esse foi um dos casos que mais me impressionaram. Né? Eu fiquei muito impressionado com esse caso, entre outros, mas, infelizmente, aconteceu. Então, é uma carta realmente que tem que tomar cuidado e leia com gente que não esteja brincando, nem começando agora. Né? Um dia eu comecei, mas um dia eu fui jovem. É o tempo que vai ensinando para você, com a experiência e com a universalidade do seu conhecimento, como interpretar da melhor forma e pedindo também intuição e espiritualidade, sempre. Lâmina de número 11, o açoite, o chicote. Bom, vamos seguir aquela mesma linha que a gente fez do primeiro ou você quer explicar ela? Sim, pode ser. Pode ser que você comece a falar e o que eu achar que precisa aqui a gente coloca mais. Beleza. Bom, o açoite, geralmente as pessoas comumente que fazem a leitura fazem uma colocação, e açoite é demanda, é algum problema, uma dificuldade que você vai precisar superar. Dependendo das lâminas predecessoras e antecessoras, pode se referir também a uma magia no seu caminho, uma macumba feita, vamos dizer assim, como também pode ser, não uma macumba feita que alguém foi lá e arriou um trabalho para você, inveja, mal olhado, língua que é carregada de palavras ruins contra você, principalmente por uma questão de inveja. E essa é a questão da colocação mais comum da lâmina 11, o açoite. P.
Então, essa carta é uma carta de sofrimento, é uma carta de muitas vezes até autoflagelação, é uma carta de flagelo, né, o açoite. Algumas pessoas associam a magia porque é um momento difícil que a pessoa está passando, mas dependendo da decisão que você tomou em algumas questões aí, ela pode aparecer falando, agora você está pagando pelo que você fez. Ela pode significar energias externas? Pode significar. Mas as pessoas adoram quando você chega e coloca assim, essa aqui é uma carta de inveja, essa aqui é uma carta de magia, porque se por acaso você fez alguma coisa, um movimento errado na sua vida, é muito mais fácil falar que é culpa de magia e de inveja. Nunca você é o culpado. No Brasil nós temos na América Latina, eu diria, o povo latino tem essa tendência a terceirizar a culpa. O dia que a gente não falar mais nessa... está acontecendo errado porque é inveja, está acontecendo errado porque é macumba, está acontecendo... Porque eu sou extremamente bonzinho e só faço coisa certa. Então, assim, é uma carta de autoflagelo, mas também de conscientização. Veja se está vindo de uma energia de fora ou se essa energia está vindo de você mesmo e querendo terceirizar a culpa. Boa colocação. Boa colocação. Às vezes a gente tem essa mania, isso não é algo nada produtivo, principalmente para quem está buscando um oráculo que precisa de sinceridade e verdade, e também a própria vida espiritual. Uhum. Sim. A questão da hipocrisia, né? Quando você entra para o mundo da magia, para o mundo iniciático, deixa de lado todas as hipocrisias. Então aquela coisa de, eu estou mal na minha vida porque a pombagira tomou a frente, eu bebo porque o Exu Caveira entrou na minha vida, mandaram o Exu Caveira para mim, por isso que eu bebo. Vamos deixar todas as hipocrisias de lado e aceitar os próprios erros, que aí vai doer menos esse chicote aqui. Que aí não vai ser externo, vai ser justamente o chicote que todo mundo passa. Né? Com certeza. Lâmina de número 12. Os pássaros. Agora o carioca fala 12. Acho tão engraçado que o carioca fala 12. Você fala como? 12? 12 seco? É 12. Você fala arroz ou você fala arroz? Arroz. Mas que engraçado. Você fala tomate ou tomate? Tinha que ter um mineiro na conversa também, aí fica engraçado. Você fala tomate ou tomate? Tomate. Você fala colégio ou colégio? Colégio. Não, peraí. Você é meio paulista, você nasceu ali meio em Resende. Não posso. Vamos lá. Lâmina número 12, os pássaros. Aí tá rindo do meu sotaque ainda. Espera um pouquinho que eu vou separar os gatos. Espera um pouquinho. Separa os gatos. Pronto, voltei. Pássaros. Por ser um casal, pode representar muito comumente lido como uma união, como um relacionamento, como também pode ser o direcionamento da tomada de decisão para começar ou não um relacionamento. Lembrando, um relacionamento não é só uma questão amorosa, pode ser uma questão profissional, pode ser uma visão de negócio, se você deve ou não uma sociedade com alguém. Entendendo as cartas antecessoras e predecessoras, pode dar uma questão positiva ou negativa se a questão abordada for essa. E também a questão de caminhos de vida. Qual você está em dúvida sobre um caminho? Você quer tomar um caminho devido? Onde você vai escolher? Se você é melhor tomar esse caminho sozinho ou buscar ajuda para começar a trilhar este caminho? Vai, Fê. É interessante que essa carta, no baralho que eu tenho, ele é uma carta positiva, mas em outros eu já tive que não era tanto assim. A carta dos pássaros normalmente representa uma alegria, liberdade, felicidade. Quem não vê um pássaro não fica feliz. Mas eu já vi também baralhos em que esses pássaros eram papagaios. E assim, muito barulho, muita conversa, muita coisa, muita desconexão. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma beleza, né, porque papagaio é lindo. Aqui em casa a gente tem, nessa época, a gente tem revoada de maritaca, e é muito bonito, mas ao mesmo tempo tem muito barulho e causa um desconforto. Eu gosto. Mas pessoas, nossa, que barulheira. Maritaca aí pelo Brasil pode chamar caturrita no sul, pode chamar cocota em Minas Gerais, alguns chamam de tuim, eu chamo de maritaca. Como que chama no Rio? Maritaca também. Maritaca. É um papagaio pequenininho. Então, essa carta significa alegrias, mas quando tem muitos pássaros, dependendo do tipo de pássaro da carta, ela pode significar algum incômodo também. Né? Às vezes é uma carta que significa fofoca, viu?
Então, ela é alegria, ela é boa, mas dependendo do seu baralho, pode significar também conversa demais. Uhum. Eu acho que fica legal a gente falar, dar essas impressões, lembrando, além da variação de como a lâmina é expressada, você também não acredita que seria também a questão de como, para que você está perguntando, para que você está abrindo o jogo, e as antecessoras e as predecessoras. Sim, sim, sempre uma carta envolve a outra, né? Nunca é uma interpretação crua. Por exemplo, essa carta número 13 que a gente vai entrar agora. A lâmina 13, a criança. Geralmente, quando nós vemos essa lâmina caindo na mesa, ela representa uma novidade, uma coisa nova. Nascimento ou renascimento pode sugerir uma gravidez, mas não obrigatoriamente uma gravidez, dependendo da antecessora e da predecessora. Principalmente se vier com a garça depois. Mas, mas a questão é que renovações, coisas novas. Coisas novas pode ser uma situação nova muito boa, ou pode ser uma situação nova que você não entenda como algo tão bom para você. Fê. Então, essa aqui é uma carta que faz muita alusão aos herês, né? É uma carta de felicidade, de novidade, mas sempre uma novidade boa. Hoje mesmo eu fiz uma leitura em que essa carta estava abaixo da pessoa que representa a consulente, do lado de uma foice e do lado e essa carta embaixo. Na verdade, no meu jogo, ela representava o passado, o background da pessoa, a base dela. E que, na verdade, foi uma criança que sempre recebeu cortes. Entendeu? Então, essa carta, ao mesmo tempo que ela representa herês, representa felicidade, ela representa também a nossa criança anterior, a nossa criança interior, que anteriormente pode ter sofrido vários cortes, e isso pode dar um resultado positivo ou negativo, geralmente é negativo, porque a pessoa sempre foi podada, podada, podada. Então, viu a importância de outras cartas com ela, mas normalmente é uma carta de felicidade, e a pessoa assim, nossa, caiu aquela carta, então eu vou ser mãe, vou ser pai. Essa carta tem que aparecer em qualquer momento. Né? Nós vamos jogar as 36 cartas. Mas, se está lá na frente, tiver uma garça do lado, tiver um coração, tiver aliança, é nascimento de criança mesmo. Mas ela significa também essa criança interior. Sim. Vamos lá. Vamos. Lâmina de número 14, a raposa. A esperteza, a sagacidade de entender uma situação que você precisa usar de malícia. Lembrando, malícia e sagacidade não é algo negativo, mas sim a interpretação de uma determinada situação que você esteja vivendo para saber superar ela, tomando o mínimo de danos possíveis e conseguindo a superação. Referente à esperteza, à agilidade no processo de vida. Fê. A carta da raposa, né? Ela é... No Brasil nós não temos muito, né? No sul que tem o jurrilho, que o pessoal chama, mas é o sorrilho, né? É a raposa. Não é um animal que você encontra muito. É mais presente na América do Norte, na Europa, e ela significa sagacidade, esperteza. Claro, ela não é nem um cachorro e nem um lobo. Ela está lá no meio do caminho, né? Então, mas ela tem a capacidade de camuflagem. É um animal muito esperto, ele sabe astúcia, né? Dentro de muitos baralhos, ela significa armadilhas. Por quê? Uma armadilha pode ser colocada para você por uma pessoa que foi mais astuta do que você. Então, é uma carta de atenção. Mas dependendo da posição que ela cai, significa uma camuflagem até você ser a própria raposa, né? Mas não é uma carta tão negativa, é uma carta que tem que ficar esperto. Como essa carta está sempre assim, ó, ela tem que olhar para algum lado. Então, eu costumo dizer, se ela está de frente para a pessoa, pode esperar uma armadilha. Se ela está de costas, não está olhando para a pessoa, pode significar alguma coisa já passada. Eu me baseio muito pela visão da carta em relação à pessoa. Né? Quando eu falo da tempestade, a parte negra, a parte branca. A raposa está olhando para você ou já não está olhando mais? Isso aí me baseio também no tarô, por conta disso aí. Para onde ele está olhando significa passado, presente... futuro. Basicamente isso. Só uma complementação, Fê, se você concorda comigo. Armadilhas não é uma situação criada, mas pode ser uma pessoa. Sim, pode ser uma pessoa que pode estar armando. Com toda certeza. Pode ser uma pessoa que representa
um doce pecado, digamos assim. Com certeza. Lâmina de número 15, o urso. Eu gosto dessa carta particularmente porque minha avó me ensinou, foi ela que me ensinou há muitos anos atrás como fazer a leitura do baralho cigano. E ela inventou uma palavra para essa carta, ela inventou a palavra ursada. Eu não sei se essa Eu não sei o que é palavra isso, não. existe. Ursada. Alguém está fazendo uma ursada para você. O que é uma ursada? Vamos lá. É que aí no Rio vocês sabem o que é isso, eu não sei o que é isso, Não, essa palavra não existe. Foi minha avó que inventou ela. Pelo menos eu acredito que não exista. O urso representa a situação onde você está forte ou você precisa correr de alguma situação que está ameaçando você com determinada força. Precisa de atenção para você conseguir superar um determinado problema ou pessoa que esteja espreitando você e queira algo contra você. Uma representação do urso, muitas das vezes ela também me dizia que tem determinadas situações onde você tá um turbilhão tão grande à tua volta que a melhor ação é a não ação, é você esperar o momento certo para você agir. Então, essa é a representação que eu tenho da carta do urso. Fala, Fê. O urso não é um animal nosso, não é da nossa cultura. Então, como a carta é cigana, ela vem de lá do hemisfério norte, é importante para eles. Aqui no Brasil nós temos no máximo o urso de óculos, né? Que eu acho que tem lá entre o Peru e o Brasil, lá na Serra de Contamana, e é pequenininho também. Então, eu já estive em lugares onde tem urso, no norte da Califórnia. Eu cheguei na casa do meu amigo e tinha um urso mexendo no lixo. Então, realmente é uma realidade deles. Então, me disseram o seguinte: se um dia você estiver vindo, você está vendo um filhote de urso, nem pega nele, não toca nele que a mãe está chegando. Se a mãe chegar, não corra, se abaixa, humildade, ela vai embora. Ela vai no máximo te cheirar, ela não vai provavelmente te atacar. Agora, não, assim, você tem que ser o mais humilde possível, fingir que você nem está ali. É um animal lindo, né? Imagina, ele é enorme. Pense num abraço de urso. Ao mesmo tempo que ele te abraça, com as unhas dele, ele te rasga todinho. Então, essa é a carta da falsidade. Então, é um animal belo, é um animal que é garboso, é um animal que vai te abraçar, mas pense que o abraço do urso significa justamente te dilacerar. Então, é uma carta que representa, seja humilde para que não... Humilde, esperto, né? Tem que ser humilde, baixar, fingir de fazer cara de paisagem, fingir que não está ali, nem respire. Se você for humilde e não tiver um movimento brusco, a falsidade não vai te pegar. Eu tinha um chefe que fala, eu fui comissário de bordo, todo mundo sabe disso. Então ele falava assim: você sabe qual é o melhor comissário que existe? Qual é o melhor comissário? Eu falava: qual? É aquele que não existe, aquele que nem aparece. Então é a mesma coisa. Se aparecer a carta da falsidade para você, nem apareça diante dos problemas. Tenta ser o mais discreto e diante de uma situação de perigo você seja discreto. E muitas vezes no ambiente de trabalho, para a gente, é perigo, né? Lâmina de número 16, a estrela. Na minha opinião, essa é uma das melhores lâminas que nós temos do baralho cigano, porque a representação dela é a sua estrela brilhando, é você, a sua magia, a sua força, a sua luz, e de como você está no momento com essa sua luz, com essa sua... Como é que você está vibrando, como é que você está brilhando, se você está brilhando muito, se você está brilhando pouco. Você precisa fazer alguma coisa para brilhar mais, alcançar seus objetivos? Ou você já está brilhando bem, está conquistando tudo o que você quer na vida? A lâmina 16 é uma representação grosseiramente colocada como a sua luz e o que você precisa fazer para aumentar ela. Pelo menos eu vejo assim. Fê? É, acima de tudo, uma carta de sorte, né? No tarô também, tanto o Sol quanto a estrela são cartas muito positivas. A estrela no tarô, ela representa todos os elementos, né? Elemento fogo, que é ela mesma, representa o passarinho que está ali do lado, é o elemento ar, a água, que passa pela virgem que está derrubando a ânfora, a terra. Então, ela tem todos os elementos. É uma carta de esperança, acima de tudo. Então, assim, a esperança é a última que morre. Se aparece
uma estrela, essa estrela é a guia, tanto que eu sempre canto. Isso é estrela da guia, guiou nosso Pai. Guiai os seus filhos, caminho que vai. Ó viva Jesus, nosso Pai Redentor, que na Santa Cruz seu sangue derramou. É uma estrela de norteio, é uma estrela que te guia, mas é uma estrela da sorte, é uma carta de sorte. Uma carta de renovação, né? É uma carta sempre de renovação. Sim, né? A famosa luz no fim do túnel, esperança. Sim, sim. Lâmina de número 17. A garça. Bom, a garça também é uma lâmina de renovação. Uma carta que mostra, vamos dizer, novos ciclos. Novos ciclos, o anunciar de um novo ciclo, o anunciar de uma determinada situação. Pode ser ela uma notícia ou você mesmo ou mostrar a necessidade de você criar situações para você superar determinados obstáculos, mudanças interiores, não somente exteriores. P. Então, a garça, na verdade, em outros baralhos é justamente a cegonha, ela não é a garça. Mas como é tudo bicho, pode botar um tuiuiu aqui que vai ser mais ou menos nesse sentido. São pássaros da mesma semelhança, né? Se a gente olhar a garça, eu tinha uma senhora que lia a carta para mim quando eu era pequeno, que ela era japonesa, então ela chamava isso aqui de tsuru. Tsuru significa saúde. Então, quando mostrava essa carta para ela, na cultura dela, significava saúde, não significava mudança, novidades. Para ela é saúde. Viu como é importante a cultura da pessoa? Nós não temos urso no Brasil, mas eu entendi o que é a ursada, que é a falsidade, essas coisas. Agora, a mesma coisa eu chamo de cegonha. A cegonha nunca coloca um ninho numa chaminé só, ela sempre vai mudando. Ela é bem mutável, né? E aí, se essa carta aparece, pode significar gravidez, pode significar novidades em várias áreas, mas é uma carta de mudanças e novidades. Sim. E o correto, pela estrutura do baralho cigano, é chamar de cegonha. Eu aprendi como a garça, mas é realmente a cegonha. E meus irmãos e irmãs que estão ouvindo agora, vocês perceberam a importância dessa parte da conversa, de entender que a cultura de cada um auxilia na questão da leitura? Ou seja, a espiritualidade que acompanha a pessoa que está lendo sabe da cultura dela, está ali auxiliando, então vai se mostrar de forma entendível para que aquela pessoa possa dar de forma mais fidedigna possível a leitura dela. Vamos dar um exemplo? Por favor. A próxima carta é a carta do cachorro, carta do cão. Tem gente que tem pavor de cachorro. Tem gente que simplesmente não pode falar a palavra cachorro e começa a tremer. E traumas mesmo. Já para mim, cachorro é minha vida, está aqui do meu lado. Então, quando a gente vê a carta do cachorro, do cão, representa sempre um aliado, né? Se eu vejo, por exemplo, um cão e vejo um coração e vejo um homem do lado e ali a mulher, significa que um aliado, um amigo, pode se tornar um amor, entendeu? Mas ele é uma carta de muita confiança e também eu olho para o lado que ele está olhando. Se ele estiver olhando para você, ele está te protegendo. Se ele estiver de costas, você está fugindo da proteção dele. Mas é uma proteção, é alguma coisa positiva te acompanhando. Agora, na cultura geral, como eu te disse, tem gente que tem pânico, que a hora que olhar essa carta vai falar assim, a carta do diabo. Mas não é. É verdade, tem gente que tem pânico. E num caso desse, não é esse o significado, nunca, né? Nunca é o bicho que vai te atacar. Quando eu vejo um cachorro, eu quero abraçar. Ele pode latir para mim, mas eu quero abraçar. Então é a mesma coisa, é da cultura geral das pessoas. O cão é uma coisa boa. Agora, vamos para a cultura árabe, né? Para a cultura árabe, com certeza ele iria usar isso aqui, não gostaria. Mesmo porque para falar até palavrões, eu vou traduzir um palavrão, filho de uma cadela com 1000 cães. O cachorro é mal visto muitas vezes no mundo árabe. Então, enquanto aqui a gente acaba maldizendo de outras formas, lá, sei lá, chama a mãe não, a pessoa com o nome de outro animal, lá, utilizar o cachorro é feio, né? Então, para certas culturas, não significa uma coisa boa, mas para nós, para a cultura cigana, né, é uma carta positiva, uma carta de um aliado. Lealdade. Lâmina de número 19, a torre. Bom, a torre, ela, dependendo das antecessoras e predecessoras, num significado geral, ela representa a estrutura, ela representa como você está indo, o que está acontecendo, está tudo bem, estou firme, estou sólido.
Estou com a minha vida apontada e solidificada para o lugar correto? Não estou? Eu faço uma colocação que muitas das vezes a torre, dependendo das antecessoras, mostra a necessidade de você fazer uma reestruturação de vida ou você auxiliar alguém, seja alvo do jogo, para estar conseguindo fazer essa reestruturação. Uhum. Então, essa carta ela é bem interessante pelo seguinte. É uma carta de experiência. Toda torre ela representa a idade, ela representa a velhice, representa a longevidade. Aqui, no meu baralho, ela significa espiritualidade. Não sei porquê, mas eles escreveram aqui, espiritualidade. Mas para mim, eu levo em consideração tudo isso. A experiência de vida que faz, talvez, a pessoa ser elevada. Mas significa longevidade. E é interessante que um dia desses eu estava correndo no YouTube, e eu vi uma cigana fazendo uma interpretação, e ela estava lendo o baralho cigano. E ela falou assim, não, carta da torre é horrível, carta da torre é uma carta que desmorona. Ela primeiro que ela não era cigana, né? Porque existem dois códigos. Uma coisa é baralho cigano, outra coisa é tarô. No tarô, ela significa realmente desmoronar para poder reconstruir, para criar uma nova base. No baralho cigano, significa experiência, espiritualidade, às vezes até altivez. Agora, olha que interessante. Hoje tem uma cliente minha que vira amiga, né? Eu jogo para ela há mais de 25 anos. Eu estava lendo para ela mora no Canadá, e ela falou assim, eu quero saber se a viagem que eu vou fazer para a Escócia, se vai ser proveitosa. Apareceu esta carta, que é a carta do castelo, logo, na mente do leitor, tudo a ver com Escócia, certo? Logo depois, a carta do coração, logo depois, a carta de um homem, a carta do cigano. Ou seja, lá na terra, na Escócia, para onde você está indo, você vai dar umas bicocas. Literalmente é isso. Se ela me faz uma pergunta dessa, Escócia mostra isso, está dizendo que é isso que vai acontecer. E pode ser duradouro, porque justamente a espiritualidade, aliás, está providenciando tudo isso, e a carta da torre significa algo que vai durar. Firmeza, solidez. Diferente do tarô, que é a queda. Sim. Lâmina de número 20. O jardim. É um jardim, né? Normalmente significa os amigos, significa o métier que você faz com as pessoas. E aqui, para mim, tá aqui, mostra onde que tá aparecendo. Ah, agora eu vi. Aparece uma fonte no meio do jardim, uma fonte. Então ela representa isso, tem as árvores, representa os amigos, são aqueles jardins franceses, né? Aquela coisa, é gostoso estar lá, mas ela me traz mais ainda, como é uma fonte, é um espelho d'água. Quando você tem um espelho d'água, você olhando, você reflete a sua própria energia nela, vê que você está bem, e só quando você estiver bem, esses amigos vão estar próximos. Você viu como dá para dar fazer uma jornada em cima dessas cartas, mas acima de tudo, é uma carta, os jardins representam os amigos, os bons laços, pessoas novas entrando na sua vida, e eu acho, para mim, essa carta tem tudo a ver com o sangue também, né? Com a natureza, com a cura. Lâmina de número 21. Qual que é a lâmina para você? Para mim é a montanha, o pico. Para mim também é a montanha. É a montanha. Seria, muitas das vezes, uma posição firme, onde você não está aberto a receber uma nova opinião, onde você está fechado, ou a pessoa alvo do jogo é assim. Pode significar também a necessidade do desafio que está à sua frente, que precisa ser superado. Escalar e superar a montanha, seja numa questão amorosa, profissional, ou em outras questões da sua vida também, como na questão da saúde. E essa representação, ela vai ter a necessidade do entendimento das antecessoras e das predecessoras, junto com o intuito do jogo, para que você entenda se isso é uma questão de necessidade de mudança pessoal ou do alvo do jogo, ou se é o desafio que está à sua frente e precisa ser superado. Para mim, a carta da montanha sempre significa um desafio. E eu sempre digo a frase, às vezes é preciso ir ao sul para chegar ao norte. Então, você nunca escala uma montanha. Diante de uma situação, você dá a volta nela, mesmo que demore um pouco mais de tempo. É uma carta que tem muito a ver com Xangô, né? Então, as coisas justas acontecem, mesmo que às vezes tenham que demorar um pouco.
É um limite, mas não é impossível de transpor esse limite. É a carta das pedras, né? É a carta de uma grande pedra no caminho, em que você tem que ser muito consciente da situação e saber contornar essas dificuldades. Mas é uma carta muito interessante, tem a ver com o Xangô. Uhum. E é interessante porque, através do oráculo, muitas das vezes você pode tomar ciência de alguma coisa que é essa pedra no seu caminho que você muitas das vezes não percebe no seu caminhar normal. Uhum. Olha que interessante. Lâmina de número 22. Lâmina O Caminho. A bifurcação, o caminho, qual direção eu devo tomar? Uma lâmina que, na minha opinião, ela é muito relacionada a Exu e a Ogum, onde mostra a necessidade de você estar tomando as decisões necessárias para você chegar em um determinado objetivo. Uhum. Você deve ser... Todas as cartas convidam para que você seja consciente de tudo aquilo que você faz. É uma carta que tem a ver com Exu e com Ogum? Sim, porque Exu abre a porteira, mas é Ogum senhor dos caminhos. Então, para que você... Normalmente é uma carta muito positiva, que as coisas vão para frente, desde que as cartas em volta não seja carta de espinho, né? Cartas de dificuldade, ou carta da própria montanha, mas normalmente é uma carta que dá um decorrer feliz no destino. É uma carta muito ligada ao Ogum, acima de tudo. Mas geralmente é uma carta boa, viu? Uhum. Lâmina de número 23. O rato. Uhum. Bom, o rato, a praga, a escassez, o desgaste, o sair do dinheiro que você não sabe por onde, você ganha o dinheiro e você não sabe por onde ele está sumindo, você está bem, começa a se sentir mal, de repente os círculos sociais estão sugando a sua energia, de repente as pessoas à sua volta estão abusando de você de alguma forma que você não percebe. Uma carta que referente à escassez e a desgaste. Uhum. O nome dessa carta para mim também representa desgaste. E em alguns tarôs eu já vi, uma caixa representava também magia, mas não é magia, na verdade. A carta do rato tem mais de uma interpretação. Normalmente as pessoas falam que é roubo, que o rato vem para roubar. Mas o rato só rouba onde tem abundância. Ele só vai para a tua casa roubar a tua comida se essa comida estiver exposta, estiver fácil. Então, você corre risco de ser roubado, sim, desde que você saia em lugares no horário errado, esteja com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, e significa também, não só pessoas, mas atitudes. Se você gasta mais do que recebe, isso é um roubo, mas é um roubo energético. Você mesmo está se sabotando. Então, se ele cai para você, esse desgaste pode estar sendo causado por você mesmo. Existem pessoas que têm uma necessidade de gastar tão grande para poder compensar uma ansiedade, uma doença, né? Às vezes a pessoa precisa comprar e nem vai usar aquilo. Posso falar um caso pessoal meu? Vai. Quando eu tinha 20 e poucos anos, foi quando lançou aquela televisão canguru. Você lembra daquilo? Televisão canguru, não faço a menor ideia. Um videocassete que você encaixava o videocassete. Tá, lembrei. Mas eu queria ter aquilo. Eu queria ter aquilo de qualquer jeito. Porque antigamente, para quem é das antigas aqui, você sabe que para ter um videocassete na época tinha que fazer até consórcio. Você lembra disso, João? Hoje em dia está tudo no pendrive aqui. Então, eu queria tanto ter uma televisão daquela que ela era cara na época, que antes de ter, eu já comprei vários vídeos. Vários vídeos que quando eu consegui comprar, já nem rodava direito lá, já nem era de tão boa qualidade. Então, é você ter a necessidade de gastar sem precisar. Para que eu ia comprar aquele vídeo se eu não tinha onde rodar? É a mesma coisa, quando você sai, quando a moça sai para comprar uma bolsa, a mulher tem uma mania com bolsa, né? Você sabe por que uma mulher tem a mania com bolsas? Porque muitas vezes é a melhor companheira dela. É a única coisa, né, que está com ela o tempo todo com as coisas pessoais dela, que quando estão bagunçadas só ela sabe organizar, mas que quando ela tenta trocar uma bolsa, ela tenta renovar essa energia, que às vezes nem... Ela protege como se fosse um pedaço dela. Ela chega nos lugares, ela tem um lugar para colocar minha bolsa, não vou colocar no chão, senão vou ficar sem dinheiro. A bolsa é o amuleto dela. Então, quando a mulher tenta trocar a bolsa, na verdade, ela está tentando resgatar alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você mesmo é responsável pelo seu desgaste.
Havia necessidade daquela bolsa? Havia necessidade daquele videocassete? Há necessidade de comprar certas coisas que no momento você só vai ter, mas não vai usar? Então, isso é o que gera muitas vezes acumulação. Então, para você não ser... O rato só vai na sua casa buscar o que você tem em excesso, se tiver em excesso sobrando e você não estiver cuidando daquilo. Então, ele é um desgaste, mas representa muitas vezes que você já está desgastado. Uma pessoa desgastada, então é necessária atenção para cortar aonde está sendo esse dispêndio de energia para que você consiga se reestruturar. Não significa só que um ladrão vai entrar na tua casa para roubar suas coisas, significa que você está sendo ladrão da sua própria vitalidade fazendo certas coisas. Com certeza. Lâmina de... Estão pensando que é fácil ler baralho? Você tem que olhar a coisa e fazer análise muito bem do lado mental, espiritual, psicológico, como que a pessoa vai interpretar aquilo. Né? Você tem que entrar na cultura da pessoa. Por isso que é importante, quando você vai ler, ter uma postura amistosa, para que a gente consiga entrar na sua energia. Senão, não fica... Tem uma pessoa aí que fez uma leitura nos tempos comigo que fala assim, fala do meu filho, fala da minha mãe, fala do meu pai, fala de mim, fala do meu trabalho. Gente, calma, vamos... Oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos ser felizes primeiro? Porque se você é muito fechado, não tem como saber falar em que linguagem você quer ouvir. Em que linguagem, muitas das vezes, você precisa ouvir também, né? Porque a gente gosta só de dar boa notícia, mas nem sempre é o que a gente vê. E quando a gente tem que passar uma notícia ruim, que na verdade não é uma notícia, pode ser encarada como ruim, como algo destrutivo na sua vida, mas há um não, que você precisa encarar esse não e superar ele de alguma forma, às vezes é difícil. Eu fiz um jogo de búzios recentemente, na verdade foi hoje. Eu disse 90% não. Não, porque às vezes o não educa, o não traz a pessoa para a luz, traz a pessoa para a estrela, ela se guia. Às vezes a pessoa está tão perdida que ela precisa não. É por esse caminho, não pelo caminho que você está pensando. A pessoa saiu agradecida. Axé. Bom quando a pessoa tem a consciência e consegue entender que a gente está aqui trazendo uma leitura da nossa espiritualidade junto com a sua espiritualidade para dar o melhor para você, não é só para ditar uma regra para sua vida. É porque tem muita gente que procura a gente para quer ouvir o que a gente fala que ela quer ouvir. E eu vou justamente contra, eu interpreto o que eu estou vendo aqui. Olha, você vai ter um problema de saúde. Eu já falei isso para você. A pessoa ficou com raiva de mim. Não, você falou para mim. Eu falei, estou vendo uma cirurgia. Não é possível, eu acabei de ter uma cirurgia, não sei, vesícula, o que foi. Eu falei, estou vendo uma cirurgia aqui. A pessoa ficou com raiva de mim. Voltou agora, depois de 4 anos, falou, tudo que você falou deu certo, inclusive a cirurgia. 6 meses depois eu tive um câncer e tive que tirar todos os órgãos de dentro. Da útero, essas coisas. Não tinha metástase. Bom, graças a Deus está bem para reclamar e agradecer. Sim. Não que eu desejo, eu estou vendo lá, gente. A gente não quer que aconteça algo de ruim com ninguém, pô. Vamos lá? Lâmina de número 24. O coração. O coração, ele representa a emoção, o seu emocional, o seu estado emocional pode representar também o amor romântico, mas também representa as questões do seu coração ou do alvo do jogo. E de como ele está emocionalmente, ou se existe até necessidade de questões de saúde, mas também a questão principal é o amor. A energia maior que nós entendemos como amor, que reflete no seu emocional, e se você está vibrando amor, você está vibrando a maior energia. Se você está precisando de amor, você precisa mudar o seu padrão para que você receba o amor. E para que isso aconteça, ninguém atrai nada para a sua vida que não esteja vibrando nessa frequência. Você precisa se amar primeiro para poder receber esse amor. Você sabe o que significa decorar? Decorar? Vou decorar isso aqui. Quando você vai estudar para uma prova, vou decorar isso aqui. Ixi. Significa aprender de cor. Cor no sentido de coração. Em inglês tem a expressão learn by heart, que é você aprender de coração. Antigamente acreditava-se que o centro das emoções estava no coração, não no cérebro. E a gente, na verdade, está no cérebro, viu, gente? Sentimentos, emoções, tudo isso está aqui. Mas às vezes a gente sente aquele peso no coração, mas aqui o coração não pensa, o coração não sente. Mas assumiu-se, principalmente da Idade Média para cá, que o coração
ele é o centro das emoções, mas não é, é simplesmente um músculo que bombeia o resto para isso aqui pensar e ter sentimento. Então, quando a gente fala aprender decor, significa decorar, memorizar alguma coisa. Tudo isso para dizer, é uma carta de sentimentos, porque a gente tem essa convenção de que o coração significa amor. Se aparecer uma carta do coração junto com a carta das alianças, vai significar um sentimento que tende a um relacionamento, sim. Mas só o fato de aparecer o coração não significa que é o cupido vindo na sua vida. Significa que tem emoção, tem sentimento e tem sinceridade. Porque tem certo sentimento, o sentimento que você sente aqui, ele não é moldado, ele é sincero, né? Eu estou com saudade de você, dói no meu peito de saudade. Aí eu estou com medo disso aqui, dói no meu peito de medo, né? Então é um sentimento sincero. Uhum. Eu acredito que seja uma das melhores formas de... Ó, o cachorro. Aí também tem cachorro. Tem. De você estar tendo contato com a sua espiritualidade, seja no bem, seja no mal, que você esteja vivendo na sua vida, seja sincero. Uhum. Lâmina de número 25, as alianças. A união, o cachorro, a união, o relacionamento. Fê, fala essa pra eu dar espaço pro cachorro latir aqui, senão vai atrapalhar o vídeo todo. Tá. Então, a carta das alianças significa a união, significa os enlaces, significa os relacionamentos, não somente amorosos, mas com as pessoas no geral. Eu quero saber se a minha empresa vai dar certo. Eu jogo lá a carta das alianças. Então, significa que provavelmente você vai ter uma parceria, vai ter uma sociedade. O métier é positivo. Então, são as boas uniões. Ainda está latindo esse cachorro? O meu cachorro é calado, ele não late lá. Tá? É que ele pensa que ele é gente. De vez em quando eu tenho que lembrar o Apolo que ele é cachorro, eu tenho que colocar ele lá para fora. Mas 90% do tempo ele está aqui dentro. Uhum. Lâmina de número 26. Livro. A carta do livro, para mim, representa conhecimento, sabedoria, estudo, obrigações. Às vezes, minha vida está tão parada, não vai para frente. Aparece lá a carta do livro. O que é a carta do livro? É a carta da sua obrigação de especialização em alguma coisa. Conhecimento. Autoconhecimento, mas conhecimento. Especialização, estudo, sofrimento. Como diz Meixo, estudar até sangrar os olhos, né? Então, é uma carta que chama a atenção para a sua especialização em tudo. Eu quero conseguir um emprego melhor, beleza. Quero a carta dos livros, você já sabe o que fazer. Com toda certeza. Lâmina de número 27. A carta, a correspondência. Nos tempos atuais, o e-mail é a representação de que vem notícias de alguma coisa nova para a sua vida, é a representação de que talvez alguém espere notícias suas ou algum acontecimento está sendo esperado, dependendo de se você está jogando para si ou se você está jogando para outra pessoa. Pode ser a necessidade que essa pessoa tem de saber alguma novidade sobre uma situação ou sobre alguém. Concordo plenamente. É a carta da notícia. É a carta de alguma coisa chegando, de alguma coisa que você precisa saber, às vezes até uma fofoca. Mas é uma carta de alguma coisa que chega até você. Seja positiva ou negativa. É sempre um alerta, é um aviso que está sendo direcionado a você e que você precisa saber. Uhum. Lâmina de número 28. Lâmina de número 28 é o homem. Ele representa o ser, o alvo do jogo. Para nós, entendemos essa carta muitas das vezes também como o testemunho. Os leitores de mesa radiônica, os leitores de alguns trabalhos espirituais conseguem compreender essa fala que eu passei agora. Mas ela representa a situação, o alvo do jogo, e pode ser colocado como testemunho, sim, e o jogo em si vai mostrar se ele é o alvo ou se esse homem está influenciando a sua vida de alguma forma ou influenciando a vida do alvo do jogo que não seja ele. A carta do cigano, que para mim representa o cigano, na verdade é o cavaleiro e a dama. Sim. E se a gente chama de testemunho, é o testemunho masculino e feminino. Tem suas funções, o masculino é o transformador, é o que faz as coisas acontecerem, é a energia mais ativa.
A mulher, energia mais passiva, mais emoção, mas eu, particularmente, olho e pego as qualidades do homem, as qualidades da mulher, mas sempre represento o testemunho, masculino e feminino. Então podemos ter essa mesma interpretação para a lâmina de número 29, a mulher. A mesma questão que foi colocada na carta do homem, só que eu acredito que uma vem do lado da outra, e o cachorro passou aqui do lado. Se uma vem do lado da outra, pode mostrar a união, como o patriarca ou a matriarca de uma família, como também a necessidade de união para que se restabeleça a paz, seja de uma família ou uma sociedade, onde pode ser composta por um homem e uma mulher, um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Uhum. E a posição com que elas caem, se você faz a leitura da mesa real, a distância entre o homem e a mulher pode significar muito, pode não, vai, né, significar muita coisa. Se a carta do homem está na primeira tiragem, da mulher está na outra, se a carta dos dois estão juntos e lá com alguma carta representando uma criança, isso é livre para você na interpretação. Mas quanto mais longe o homem estiver, mais longe a mulher vai estar. Aí vamos falar de uma coisa? Estou lendo sobre um casal homossexual. E aí? Qual dos dois eu quero falar? Aí você chega e faz o seguinte: tem pessoas que têm uma energia mais yang e uma energia mais yin dentro do relacionamento, certo? Sim. Então tem aquela mulher que é um pouco mais atirada, mais forte, e aquela que é mais tranquila. Então você pega aquela que é mais tranquila, mais serena, com energia feminina. Aquela que vai lá e bate o prego, faz a coisa acontecer, energia masculina. Ah, mas são dois moços. Tudo bem, provavelmente vai ter duas energias também. Uma que é mais atuante e a outra que é um pouco mais passiva. Você pega a personalidade desses dois para saber em qual desses aqui se enquadra um ou outro. Tinha que inventar um baralho LGBT Sem problema mais, nenhum. né? Sem problema nenhum. Rapaz, eu me perco tanto nessas siglas. Eu não sei, até o T eu sei, o resto eu não sei. Eu precisava entender isso melhor para não falar uma besteira a qualquer hora. É porque, na verdade, eu trabalho com energia. Quando você olha assim, tudo bem. Então, quem simples, é você? Os olhos é simples. Meu amigo, qual de vocês que vai ser a menina? Sou eu, tá bom. Então você é a cigana. Só para eu saber como me direcionar, como falar no jogo. Né? É simples, sem grilo nenhum, mas dependendo da sem consciência que rosa, escute, azul, da consciência que escute, a gente tem que tomar um cuidado para não ferir aquela consciência. Lâmina de número 30, o lírio, a paz, a tranquilidade. Vamos dizer que seja uma fase de calmaria, onde as coisas estejam no seu lugar, ou seja a lâmina que demonstra a necessidade de você trazer paz para a sua vida, de você agir de forma que você possa estar trazendo e criando condições para que cada coisa esteja em seu lugar, para que você consiga ter a tranquilidade para começar um novo projeto, ou simplesmente para seguir com aquele momento, acabar com aquele momento turbulento que você está tendo e que você deseja ter paz. Eu gosto muito dessa carta, porque ela representa o Xum para mim. Né? Todos os rios vão para o mar. É o fluir da vida. Tem uma frase que eu sempre falo, e quem joga comigo sabe, o rio da sua vida. Qual é o rio da sua vida? Eu falo para você, o que Deus sonhou para você? E qual é o rio da sua vida? Esse rio da sua vida é o que você mais gosta de fazer. Não adianta. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Fui de companhia aérea durante 30 anos. Qual que é o rio da minha vida, João? Mesmo que o meu, parecidíssimo. Macumba. Exatamente. É mexer com isso aqui, é o que a gente gosta de fazer. Você acha que eu gostava de servir cafezinho, abrir porta e chegar às 6 horas da manhã nos hotéis? Não, eu gosto de fazer isso aqui. Desempenhei isso, mas era uma função técnica. E esse aqui, a minha função maravilhosa, honrosa, inclusive, trabalhar com segurança, foi maravilhoso. Mas o que eu gosto de fazer é mexer com espiritualidade. Então, esse é o rio da minha vida. Então, quando essa carta cai, geralmente eu pergunto, qual é o rio da sua vida? O que te faz feliz? Mas ela é o fluir. E, às vezes, dependendo da carta que aparece do lado, pode ser aquela curva de rio. Aí eu vou ver qual é a energia que você está retendo que não está deixando fluir. Mas é uma carta muito ligada à minha mãe, o Xum, então é isso, é o fluir. Sim? O sol representa a luz, o alcançar, o chegar, a felicidade, digamos que você está conseguindo alcançar aquela luz no fim do túnel, onde você teve aquela esperança, batalhou, trabalhou
e conseguiu uma determinada realização. Agora, ela tem a necessidade de verificação das antecessoras e das predecessoras dela, porque dependendo de onde esteja o alvo, o testemunho do jogo, pode-se dizer que esse alcançar, essa felicidade está próximo ou está longe. P. Então, Sol é vida. Não tem gente que vive de luz? Eu gosto muito dessa carta. É uma carta que no tarô significa fertilidade, significa união com uma pessoa positiva do teu lado. É a vida, né? Ela significa prenúncio de nascimento. A vitamina D é a vitamina da vida, né? O que você vai sintetizar a vitamina D de que forma? Tomando sol. Ah, eu não gosto de sol. Vocês repararam que pessoas que não gostam de sol, e eu sou um, tá? Eu gosto muito de ar-condicionado e ficar dentro de casa. Mas eu percebo que quando eu não tomo sol, fico mais deprimido, fico mais chato, fico mais enjoado, fico doente. Então, é necessário tomar o sol. A vitamina D é a vitamina da vida. Nós dependemos, todos nós dependemos da energia solar. Ele que traz a vida e a vontade de viver. É legal que a gente fala sobre as nossas interpretações e experiências pessoais, né? Eu tenho um amigo muito próximo, não tão próximo porque ele mora na Noruega, mas a gente sempre se encontra quando pode, na Alemanha principalmente, quando não tinha Covid, e teve um dia que ele veio para cá, faz 2019 ele veio para cá, e quando ele chegou aqui em casa, era mês de fevereiro, e estava muito quente. Imagina um nórdico da Noruega que quase não vê sol. Ele chegou assim, the sun! Então, aquelas pessoas que não têm sol, né, são desesperadas por essa energia. Olha o pessoal que mora em Paris aí, eu adoro Paris, mas ô cidade cinza danada. Né? As pessoas são mais difíceis, o parisiense é difícil de se lidar, ele tem aquela coisa de introspecção. É lembrança de guerra? Sim, ainda é resquício de guerra, uma cidade triste, mas as pessoas em lugares cinza, de cor cinza, energia cinza, elas são cinza, né? Que parece aquela cidade daquela série... Peaky Blinders. Qual? Peaky Blinders. Isso. Todo lugar muito chuvoso, muita névoa, a pessoa é triste e depressiva, né? Acontece um problema sério nos países nórdicos, que lá tem pouco sol, que as pessoas se matam. Então, a energia do sol é energia de vida. Se você hoje está achando, eu quero ficar em casa, quero ficar no meu quarto, não quero sair, se possível, tome pelo menos uns 15, 20 minutos de sol das 10, 10 e meia da manhã, que é a vida. Então, isso aqui é a carta de maior energia. E qual é o orixá que mais está ligado à energia, à vida? Oxalá. Então, esse aqui, o sol representa realmente a vida dentro do baralho, e esse orixá tão lindo que é meu pai. Lâmina de número 32, a Lua. A Lua também, eu entendo a Lua como uma grande alimentadora, principalmente daqueles que trabalham com magia, uma grande alimentadora daquelas que precisam de tranquilidade e também da energia lunar, que é muito referente também ao sagrado feminino para questões das suas emoções. À noite, um momento de tranquilidade, um momento de reflexão, de autorreflexão, onde você busca o entendimento sobre as questões que você precisa estar tendo o cuidado na sua vida. A Lua, dependendo também das antecessoras e predecessoras, pode representar o mistério, o segredo, aquilo que precisa ser revelado, algo que está oculto, e também, dependendo de qual for a pergunta das antecessoras e predecessoras, pode representar uma magia ou a necessidade da criação de uma magia para uma determinada superação. Tudo isso que ele falou, mas tem alguns pontos negativos também. Essa carta, na maioria dos baralhos, significa honrarias. Aí você falou que são honrarias, né? Para mim, eu vejo a Lua e ela vai mudando de ciclo, né? Então ela é inconstante, mas em eterno movimento. Se você estiver falando de pessoas, ela pode significar a inconstância de personalidade das pessoas, as máscaras. Então tem que analisar muito bem em que sentido que essa carta está caindo no jogo. Eu gosto muito desses dois astros, né? Tanto Sol quanto Lua, e eles fazem parte da nossa energia. É o sagrado masculino e o sagrado feminino. É o que ascende e o que descende.
É o que é o ativo, o que é passivo. Se uma das energias ela não está legal, ela causa depressão, ela causa ansiedade numa pessoa. Se a pessoa tem menos sol e mais lua, pode estar com problema de depressão, de autoestima, de ansiedade. Se a pessoa tem excesso de sol, muita atividade, tem que ir na academia toda hora, senão estou viciado naquilo ali, é um excesso de energia yang muito grande e que está neutralizando a outra. Então, nós somos o equilíbrio dessas duas energias, masculina e feminina. E dentro do jogo, a presença delas, onde a gente está, ela pode significar essas energias equilibradas ou desequilibradas, viu, gente? Perfeito. Lâmina de número 33, a chave. A chave pode ser a necessidade de uma ação para você conseguir achar a solução de um dos problemas que você esteja enfrentando, ou a situação que você esteja passando no momento, ou da situação que você crê que vai passar. Você precisa ter, digamos assim, as ações necessárias para enfrentar um problema antes dele acontecer. Ou seja, você já tem a solução antes do problema, ou você buscar a solução para uma questão que está acontecendo, ou até mesmo recorrente. Algumas pessoas também dão algumas pessoas, eu lembro de minha avó me ensinando isso, que ela também faz a representação de um mistério, de um segredo, de algo que está oculto, que precisa ser revelado para que você consiga ter um entendimento e também uma superação. Normalmente é uma carta positiva, porque ela está abrindo para algo, mas toda chave que abre, fecha. Existem coisas que nós merecemos que abra, existem coisas que a gente merece que se feche para a gente não ter contato com aquilo por uns tempos. Para mim, particularmente, ela tem muito a ver com prosperidade. Eu vou dizer por quê. Eu vou muito pela numerologia. A carta número 33, 336. 6 é o Odu, o Bará. É o Odu da riqueza, da abundância. A chave é o Odu. A chave representa quem? Representa Bará Agelu, que eu sou devoto de Bará Agelu, né? Que é o orixá, filho de Iemanjá, é um Bará, na verdade, que é responsável pela abertura de caminhos. Ele é representado pela chave. Então é uma carta de muito axé. Na verdade, essa carta significa soluções. E às vezes a coisa se soluciona abrindo ou fechando um caminho. Às vezes eu tenho... Vamos dar um exemplo. Estou dentro de um relacionamento que está sendo abusivo para mim. Eu abro o caminho para continuar nesse caminho com essa pessoa, ou eu fecho esse caminho para me preservar. Então é uma carta de solução. Sempre vai responder como solução. Lâmina de número 34. O peixe. O peixe, eu entendo ele como a matéria, como a situação, seja ela financeira, a situação emocional, a situação de sua saúde. Ela pode, das antecessoras e predecessoras, mostrar que você, ou o alvo do jogo, esteja muito bem ou esteja carente de alguma dessas energias, esteja ela de prosperidade relacionada a dinheiro, relacionada à saúde, e principalmente se ela vem acompanhada do rato, mostra que você, ou o alvo do jogo, está desgastado quanto a uma determinada situação que possa estar acontecendo. Representação básica do meu entendimento é a matéria. Eu costumo dizer não só matéria, mas também abundância. Dependendo dos povos, vamos voltar lá para os nós. Hoje eu estou com mania de vikings. É que eu leio runas também, né? Então, assim, a runa que representa a matéria, o dinheiro, para os vikings era a runa do gado, né? Onde tinha gado, tinha alimento, e se tem alimento, tem riqueza. Então, não necessariamente... E você pode trocar aquilo por dinheiro também, se a moeda de troca for dinheiro, senão vai ser de permuta, mas significa posse. Para o povo, vamos voltar lá para Galileia, na época dos pescadores, lá de Pedro, dos apóstolos, na época de Jesus, lá no mar de Tiberíades, o peixe era o dinheiro, era o comércio que se fazia ali, é o alimento. O interessante é que o peixe também representa a cristandade, né, o símbolo da cristandade. Os primeiros cristãos eram representados pelo peixe, mas hoje, particularmente, o peixe significa dinheiro, significa matéria. Tanto que ele é representado no meu jogo, olha lá, com um peixe e um baú de tesouro. Em vários baralhos ele tem o peixe e um baú do tesouro lá no fundo. É sempre aquele baú que está no fundo do mar, perdido,
Mas, acima de tudo, dá muita sorte. Para quem tem... Você tem um aquário aí na sua casa, João? Não. Eu tenho lá no fundo de casa, lá no fundo eu tenho um laguinho. A gente tem tudo em casa, né? Tem um laguinho com carpa. A carpa, para o japonês, é o koi. Koi significa dinheiro. É interessante ter 8 peixes, por exemplo, para o Feng Shui. Se você tiver um aquário bem na entrada de casa e tiver um aquário com 8 peixes daquele vermelho, o Kingyu, né? Uhum. Aquilo traz um axé danado para casa. E a mesma coisa ter a carpa koi ou no aquário, mas assim, o peixe sempre traz prosperidade. É um animal de longevidade, porque a carpa vive, né? Bastante. Mas é um animal que traz beleza, pureza e dinheiro. Lâmina de número 35, a âncora. Bom, a âncora ela tem um significado por si só, que é estagnação. Ou seja, é parado e parado com firmeza. Pode mostrar que uma situação está parada e que precisa acontecer algumas questões para que tenha um movimento novamente para achar a solução, ou muitas das vezes pode mostrar que você precisa parar em determinado momento para achar o seu centro, para que aí sim você possa prosseguir e caminhar à frente novamente. A carta da âncora, ela às vezes é importante se ancorar, né? Existem momentos que você tem que parar e saber a hora que você deve continuar ou não com o seu navio. Mas acima de tudo é estabilidade, e ela tem muito a ver com Iemanjá, sim. Significa o equilíbrio que Iemanjá é uma Iabá, que é uma mãe, como eu diria, severa, né? O mar é severo, ele tem perigos, tem monstros, tem tudo. Os rios de Oxum não, são de uma Iabá mais mansa, mais fácil de se lidar. Iemanjá não é. Então, nesses momentos em que o mar traz tanta insegurança, que pode ter monstros, como eu falei para vocês, onde pode naufragar um navio, ao mesmo tempo Iemanjá, que com sua âncora, ela dá a segurança diante de situações complicadas, difíceis e instáveis. E sempre as ondas significam instabilidade, né? Às vezes é bom, às vezes é mal, mas acima de tudo a âncora significa essa segurança que todo mundo precisa. Lâmina de número 36, para finalizar o nosso estudo, a cruz. Aleluia! Não acaba nunca. A cruz, ela representa, segundo o meu entendimento, a necessidade da fé ou da busca do caminho da espiritualidade. Dependendo da antecessora e da predecessora, pode representar também o fim de um ciclo. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. Ela pode representar o fim de um ciclo para o começo de um novo. E quando eu digo que não vou entrar em detalhes, é que a maioria das pessoas, quando vem a carta da cruz, vem a carta do caixão, vem a carta da foice, tendem a pensar somente na morte física. E não é o caso. Essa lâmina, número 36, para mim é a necessidade de busca da fé ou de renovação do contato com a sua espiritualidade, como também essas outras questões. Eu não gosto da cruz. Eu não gosto do símbolo da cruz. Eu acho que é um símbolo de martírio, onde o seu principal profeta foi crucificado, morto, e depois monta-se uma religião no nome dele e ainda coloca o símbolo da morte dele. É um símbolo de assassinato. Então seria a mesma coisa se eu montasse uma igreja no futuro e colocasse um fuzil em cima, né? A representação da matança, da morte. Eu não gosto desse símbolo. E a cruz, acima de tudo, ela tem a parte de cima é menor, ela não é equilibrada, né? Se você reparar, um equilíbrio é um cruzamento, né? Como ela tem a parte de cima menor do que o resto do corpo, está utilizando menos a consciência e mais o lado animal, o lado instintivo, né? Que é a parte maior da cruz. É um símbolo cruel. E em cima desse símbolo cruel, qualquer um que conseguir passar por essa crueldade, conseguir carregar a sua própria cruz e ser um vencedor, essa aqui é uma carta de vitória. Sim. Então, representa a vitória de Jesus sobre, né, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, essa história toda, né? E a mesma coisa de uma pessoa que passa por um processo de crucificação na sua vida, onde está tudo travado, parado, onde você sofre, e quando ela dá aqui, ela está falando assim, é uma carta de vitória. Você vai vencer, meu irmão.
É isso. Uhum. Existe outro estudo também que faz uma referência à cruz como a posição dos elementos e a cruz tendo muito mais terra, porque a parte que imbica para a terra é muito maior do que supostamente imbica para os outros elementos, mostra que sim, foi uma questão de superação, porque veio, passou por isso, que é uma coisa muito mais animal, uma coisa muito mais matéria, terra, e conseguisse alcançar a superação mesmo com essa dificuldade um pouco maior. Essa é um dos estudos da interpretação da cruz, pois são 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Sendo que o quinto elemento, que pode ser interpretado como o espírito ou a caixa, foi interpretado pelo profeta que superou isso tudo. Uhum. Bom, meus irmãos e irmãs, fica aqui concluído o estudo do baralho cigano para vocês.